Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, lançado pela editora Cyberpulp Comics, nessa edição bem bonita, capa dura, formato grandão, mais de 300 páginas e com um material bonito, fitilho, assim, muito bonito o material, que a Cyberpulp gentilmente me enviou, então um agradecimento para a editora. Foi lançado lá fora pela Glenar, foi um quadrinho indicado ao Eisner, e ele vai trazer aqui, eu não sei se seria literalmente uma biografia, mas é um quadrinho biográfico sobre o Alfred Hitchcock, que foi um dos maiores cineastas aí de todos os tempos, diretor muito consagrado, fez dezenas e dezenas de filmes, muito produtivo também, é um diretor britânico. Eu vou falar um pouco mais sobre a vida dele, sobre o quadrinho. Trabalhou muito tempo também nos Estados Unidos. É um quadrinho que tem uma arte que me agradou bastante. Essa arte ali preto e branco, trabalha muito bem os tons de cinza, as sombras. Eu gostei bastante da arte que mostrar. E é um quadrinho ali que, principalmente quem é fã de cinema, quem é muito fã de cinema, gosta de saber mais, vai curtir bastante. Ano passado, em 2024 ou 25, a CZ lançou o As Guerras de Lucas, se não me engano, né, o nome, que é um quadrinho também sobre cinema, mas As Guerras de Lucas, ele fala mais sobre a produção de um único filme, é uma coisa mais focada, né? Ele não fala tanto sobre a carreira do George Lucas, tanto que ele vai ter outro volume e tal, então ele foca muito num filme. Aqui, a gente vai ter quase que um apanhado inteiro da vida do Hitchcock. Eu falei que não era tanto minha biografia, mas talvez seja um pouco. Mas ele acaba focando em várias áreas da vida do Hitchcock. Então a gente tem a relação dele com a família, todo o desenvolvimento dele como família, a infância dele ali um pouco mais rápido e tal. Mas vai focar principalmente na carreira dele no cinema. E principalmente ali, como ele conduzia as produções, as ideias que ele tinha. Então quem conhece alguns filmes dele, mesmo que seja de nome, não precisa ter visto, claro, mas conhece atores das antigas, alguns filmes dele, vai pegar algumas referências a mais do que eu não peguei aqui. É um quadrinho que eu achei bem legal. Quem gosta mesmo de filme vai curtir bastante. Ele aborda muito a produção dele. O Hitchcock conversando com pessoas que trabalharam com ele, com a própria esposa dele, que trabalhou muito tempo com ele, que ajudava ele bastante, que ela também era do ramo do cinema. Ele conheceu ela no primeiro emprego que ele teve, ele trabalhando com cinema, era assistente de direção o primeiro emprego dele, se eu não me engano, e ele conheceu a esposa dele lá, veio a casar bastante tempo depois. E o quadrinho, principalmente na primeira metade, ele vai intercalando com o Hitchcock, conversando com, se não me engano, um ator que já é amigo dele ali, quando ele tá mais velho, aí fica intercalando, ele contando algumas histórias, e aí a gente volta no tempo para ver esse momento da vida dele que ele tava contando. E não é um quadrinho ali que tem muito elemento narrado, né, recordatório e tal, ele volta mesmo, e aí a gente acompanha o que aconteceu, acompanha na carreira dele, porque é um cara ali, se eu não me engano, ele nasceu em 1900 ou um pouco antes de 1900 e morreu em 1980. Então a gente acompanha ao longo do quadrinho aqui, tanto que o quadrinho ele foca principalmente entre os, ali quando o Hitchcock tinha uns 20 e poucos anos, até ele ter uns 50 e poucos anos. A infância e o final da vida dele dá uma passada mais rápida, claro. São 300 páginas, mas o cara viveu mais de 80 anos. Então o primeiro filme falado na Inglaterra foi o Hitchcock que produziu. Ele que foi o diretor desse filme. Quando ele começou a carreira dele, ele dirigiu alguns filmes que eram mudos ainda. Então ele já estava ali em ascensão quando ele fez o primeiro filme falado, que foi o primeiro filme falado da Inglaterra. E ele tinha muitas referências de fora, da Alemanha principalmente. E tem alguma coisa aqui também que me lembrou Guerra de Lucas, que a gente vê lá no Guerra de Lucas que o George Lucas, ele teve alguns problemas assim, que ele queria fazer as coisas de um jeito e o povo não deixava. O Hitchcock, no começo de carreira, antes dele ficar muito famoso, e tinha uns caras que implicavam com ele. Tipo, um diretor que era muito famoso na década de 20, que era Graham Cutts, ele implicava muito com o Hitchcock, então o Hitchcock fazia alguma coisa e ele dava um jeito de sabotar o Hitchcock. Então o primeiro sucesso dele, que foi um filme que fez muito sucesso na Inglaterra, ele quase não foi lançado, porque esse Graham Cutts ficava fazendo a mente do cara que era o que bancava mesmo o filme, que ia bancar o lançamento, e o cara quase desistiu de lançar o filme. Mas aí o filme foi ali pra crítica assistir primeiro, a crítica gostou muito, o filme foi lançado e foi o primeiro sucesso ali do Hitchcock. E teve várias coisas assim que, por exemplo, eu
não sabia, eu acho que quem gosta mais de cinema vai se interessar muito. Aqui eu praticamente estudei a vida do Hitchcock enquanto eu li esse quadrinho. A gente tem muita coisa da vida dele, muita coisa interessante sobre o cinema. Então, por exemplo, muitos dos filmes que ele fazia eram encomendados, não era ele tinha a ideia de um filme, claro, ele era um diretor, não. Ele produzia também, fazia os roteiros, adaptava, mas muitas das coisas eram impostas para ele. Não, ele não era convidado, você vai fazer isso aqui e tal orçamento, tal salário e tal. Então ele fazia muita adaptação de peça de teatro, de livro, ele trazia isso pro cinema e às vezes nem era algo que ele queria fazer, era algo que estava no contrato dele, ele tinha que fazer. Ele era um cara muito inventivo também, tanto que quando ele ainda tá no filme ali, que são os filmes não falados, ele cria algumas coisas ali que, se eu não me engano, aí são coisas que eu peguei no livro, né? Então, no quadrinho. Então, são coisas que eu não tinha um conhecimento prévio. Eles usavam, tipo, um cartãozinho pra pôr os diálogos na cena, né? Passava o cartãozinho, tirava e acontecia a cena. Aí ele criava uns recursos diferentes pra representar coisas pra não precisar ficar enchendo de texto ali, de diálogos no filme dele. Ele sempre tentava inovar nos jeitos bem diferentes. E às vezes a crítica amava, o público não gostava tanto, porque não entendia tanto, mas ele era um cara que tava sempre atrás ali de fazer alguma coisa diferente. Aí tem uma coisa, eu fiz algumas anotações sobre o quadrinho, tem uma coisa que eu achei muito engraçado. Tem uma coisa ali que talvez seja uma crítica não pro quadrinho, que não diminui o quadrinho, mas pro roteirista do quadrinho. Pelo que eu pesquisei, não tem nada dele publicado no Brasil, que é o Noel Sinsolo, que também, pelo que eu pesquisei, é diretor de cinema. Ele tem carreira atrelada ao cinema também, que o Hitchcock aqui mostra ele zoando as pessoas, fazendo umas pegadinhas assim exageradas, umas pegadinhas bem pesadas. E aí fica parecendo que para alguns funcionários, algumas pessoas, ele era tipo um Michael Scott do The Office, né? Aquele chefe sem noção, que fazia merda assim, que se achava demais. Mas não, ele realmente passava do ponto. Quando eu pesquisei, eu vi que tem muita crítica sobre ele. Tem uma atriz que era bem famosa que denunciou ele por assédio sexual, que ele perseguia as pessoas, que ele era possessivo. Então, ele era um cara muito mais complicado do que mostra aqui. Aqui já mostra que ele é complicado, mas eu acho que o roteirista deu uma pegada leve ali, talvez para não pesar tanto o quadrinho, ou talvez ele admira o Hitchcock como diretor, claro que ele merece essa admiração, mas como pessoa ele vacilava bastante, ele não era um cara muito legal assim mesmo não, e ele tinha um ego absurdo, nossa, ele era uma pessoa bem complicada, mas não é o foco aqui do quadrinho, o foco não tá nem tanto na vida dele, apesar que tem muito da vida pessoal dele, mas eu acho que é mais da vida pessoal dele, porque a esposa dele trabalhava muito com ele, então eu acho que por isso que aparece mais, senão talvez o foco do quadrinho seria 90% ou mais só na carreira dele ali e nos filmes que ele produz. E aí ele se torna o diretor mais bem pago e mais famoso do Reino Unido só fazendo essas adaptações de livro, de peças de teatro, mas ele ainda é bem pouco conhecido no resto do mundo. E aí em 1939 ele já tinha vontade de produzir filmes nos Estados Unidos, em Hollywood, só que ele não tinha tido a oportunidade. Aí quando tava ali já para estourar a guerra, por causa disso mesmo, ele toma essa iniciativa, eles vão para os Estados Unidos, ele e a família, eles meio que vão atrás de levar todo mundo que eles gostam para os Estados Unidos também, porque estava tendo a guerra, então estava ali naquele começo de guerra, então eles estavam com medo. Ele começa a ter essa carreira lá em Hollywood e vai se tornar um grande diretor conhecido no mundo inteiro. Tanto que até hoje a gente tem até quadrinho dele e ele é conhecido ali como, já tá aqui o subtítulo do quadrinho, o mestre do suspense. Ele acabou sendo uma grande referência mundial ali na direção de filmes, principalmente ali depois que ele consolidou a carreira dele ali nos Estados Unidos. E ele produziu muitos filmes. Aqui no final do quadrinho ele tem toda a lista de filme que o Hitchcock produziu, então são quase 3-4 páginas só com os filmes que ele produziu aqui no final. Então foi um cara ali que trabalhou muito, ele era muito produtivo ali. Então tem anos aqui, ó, por exemplo, em 1930 tem 5 filmes creditados a ele como diretor. Foi um cara ali muito produtivo e muito importante ali para indústria. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí, recomendo, principalmente para os fãs de cinema, Alfred Hitchcock, lançado pela Cyberpulp. É um quadrinho bem em conta, ó, porque por mais que ele seja esse formato bem grande, ele custa R$100 com frete grátis no site da editora, uma editora pequena, se eu não me engano, em 2025 mesmo, que a editora iniciou, então é um quadrinho que sai bem em conta. Se a gente pegar quadrinhos do mesmo tamanho, assim, mesma quantidade de páginas de editoras bem maiores, normalmente o preço é até mais caro, editoras que vendem Amazon e tal, então é um quadrinho que tem um custo-benefício muito bom e espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aí e valeu!